suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. Acharam, amém? No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus irmãos, vocês pensam na volta de Jesus? Sim, amém? Vocês pensam sobre a volta de Jesus? Quanto do tempo da vida de vocês param para pensar sobre esse acontecimento, sobre esse evento majestoso, glorioso, que acontecerá no planeta Terra? Mas por outro lado, será que você também não é aquela pessoa, e eu não lhe condeno por isso, que nessa perspectiva da volta de Jesus, você se pergunta: será que Cristo vai voltar mesmo? Será que Cristo volta mesmo? É uma promessa dele em muitos lugares do Novo Testamento, como aqui o texto que nós lemos, a garantia que ele vai voltar. Evangelho de João, os capítulos 12, 13 e 14, há uma ênfase, 16 também, sobre ele prometendo que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar. Mas continuando a pensar sobre os pensamentos sobre a volta de Jesus, esses pensamentos giram em torno de perguntas como: quando será esse acontecimento? Quando é que Cristo vai voltar? É uma das perguntas aqui que os discípulos de Jesus, os apóstolos, pelo menos os 12, fazem a Jesus. Quando? Quando vai acontecer a volta de Cristo? De repente você vai deitar, está no trânsito, está acordado, está atribulado ou não está atribulado. Será que Cristo poderia voltar agora? Eu lembro que quando eu estava para casar, essa perspectiva da volta de Jesus era muito assim acentuada na minha vida. E eu lembro que eu não orava, mas no fundo eu torcia: Senhor, deixa eu só me casar assim, passar assim uns dias depois do casamento, aí o Senhor pode voltar. Né? Mas quando Cristo vai voltar? Uma outra pergunta que, pelo menos para mim, às vezes eu me pego pensando é: como será? Porque a Bíblia diz que a volta de Cristo, e a volta que eu quero me referir hoje à noite, é o arrebatamento do povo de Deus. A Bíblia diz que será no momento como no abrir e fechar de olhos. E de repente nós estamos conversando, dormindo, acordado, obedecendo a Deus ou não obedecendo a Deus, e de repente nós vamos nos deparar na presença do Senhor. Então, como será esse momento, esse acontecimento, nós nos depararmos face a face com o nosso Senhor? Eu fico pensando muito sobre isso. Como será isso? Ver Jesus, se ver num novo corpo. Como será isso? Como será no céu com Jesus? E essa pergunta, como será no céu com Jesus, eu penso basicamente no período
se a nossa visão profética e interpretativa das profecias está correta, cremos que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. E como será o nosso estado no céu durante o período da tribulação, que o mundo vai estar aqui, né, indo de mal a pior, as coisas acontecendo de uma maneira, né, catastrófica no planeta. Como será a gente no céu, o nosso julgamento, né, os nossos galardões, Jesus enxugando as nossas lágrimas. Como será no céu com Jesus? Essas perguntas permeiam a minha mente e imagino que deva permear também a sua, meu irmão. O capítulo 24 de Mateus trata exatamente disso, desse tema, a volta de Jesus. A pergunta feita no versículo 3, parece-me que os discípulos tinham em mente duas perguntas, que é: quando e que sinal haverá da tua vinda? Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que nós lemos aqui, nós não vamos expor os 12 versículos que lemos, mas deixa eu fazer alguns esclarecimentos muito importantes sobre o capítulo 24 e 25 de Mateus, que trata desse evento, a volta de Jesus. O primeiro esclarecimento, não é a primeira vez que nós fazemos isso, mas eu percebo que, né, a mente da gente está muito bitolada a pensar nisso. Escute, o capítulo 24 de Mateus não ensina o arrebatamento da igreja. Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Não ensina o arrebatamento. O texto que nós lemos está ensinando o que vai acontecer, os sinais que irão acontecer, que precedem a segunda vinda de Jesus para pisar na terra, para reinar por um período de 1000 anos. Vocês entenderam isso? Então, esses acontecimentos aqui não trata do arrebatamento do povo de Deus, não trata do arrebatamento dos salvos, então não trata do arrebatamento da igreja. Esses eventos aqui tratam dos acontecimentos, de como será o mundo, ou como estará o planeta durante essa último período, que a gente chama de a última semana de anos profetizada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Então, Mateus 24, esses sinais que lemos e outros que vêm a partir do versículo 15, não está ensinando que são os eventos ou sinais que teriam que acontecer para a volta de Jesus entre nuvens para arrebatar a sua igreja, o povo de Deus. Não ensina. Algumas razões para isso. A primeira razão é o propósito que foi escrito o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para um público, para um alvo judeu. É fácil de você saber disso quando você começa lendo o Evangelho de Mateus. Qual é a primeira frase, primeiro versículo do capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Mateus? Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Dia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Deixando bem claro que Jesus é, de fato de direito, o rei dos judeus. E todo o livro a gente percebe que a ênfase é o povo judeu. Um segundo motivo, e esse também é muito forte para a gente bater o martelo e dizer que Mateus 24 não ensina que são sinais que têm que acontecer antes do arrebatamento, é que a igreja, ela é um mistério oculto nas gerações anteriores à igreja. Portanto, é um mistério oculto até a revelação dada aos apóstolos, principalmente ao apóstolo Paulo. A gente tem vários textos ensinando isso. Por exemplo, Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz com clareza que a igreja é esse mistério oculto às gerações anteriores, e os profetas não conseguiam ver a igreja, e naturalmente, mesmo Mateus 24, tratando no que nós chamamos de Novo Testamento, mas até aqui não havia ainda um esclarecimento, uma revelação clara
sobre igreja. Um terceiro motivo é que o capítulo 24 de Mateus, como eu falei ainda há pouquinho, por cima, trata da última semana de anos da profecia do profeta Daniel. E essa profecia, se você olhar Daniel 9, 27, essa profecia da última semana de anos, ou seja, de 70 semanas que foi profetizada para o povo judeu, cremos que 69 semanas já se cumpriram e falta se cumprir uma semana. E fica claro que Mateus 24 trata dessa última semana por causa principalmente do versículo 15. Olha que Jesus fala no versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Se você comparar essa frase de Jesus com Daniel 9 e 27, você vai perceber do que Jesus está falando aqui é a mesma coisa que Daniel ensina na sua profecia, do capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, sobre essas semanas de anos. Lá Daniel diz que um príncipe, ou a gente chama de o anticristo, quando ele vir, ele vai assinar, ele vai conseguir um tratado de paz com o povo judeu por uma semana, e essa semana é exatamente 7 anos, e na metade dessa semana, ele vai rasgar esse pacto, ele vai rasgar essa aliança e vai perseguir o povo judeu. Aqui Jesus só fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Ou seja, quando Jesus salienta aqui no versículo 15, o abominável da desolação, ele está nos dizendo que esses versículos que lemos, até o 14, apresentam evidências dos sinais que estarão acontecendo no planeta na primeira metade da tribulação. Na metade desses 3 anos e meio, quando o anticristo se revelar ao mundo, ele vai então governar o mundo, vai ser o príncipe do mundo, e esses sinais estarão acontecendo na primeira metade dessa semana. E nessa primeira metade, o clima, apesar de tudo isso que está acontecendo, mas o clima entre o anticristo e o mundo, inclusive o povo judeu, vai ser I love you. Mas quando ele, então, sentar no lugar santo, exigindo ser adorado, e o povo judeu não adorá-lo, ele vai rasgar essa aliança, esse pacto, e vai então perseguir o povo de Deus. Meus irmãos, por que eu enfatizei alguns esclarecimentos sobre o capítulo 24 de Mateus? Porque eu não sei você, mas até algum tempo atrás, sempre que eu lia esses versículos de Mateus 24, a partir do versículo 3, no fundo da minha mente, eu esperava esses sinais estarem acontecendo com mais nitidez para a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Mas como esses sinais não precedem essa vinda de Jesus entre nuvens, e sim precedem a volta de Jesus para governar, para reinar, isso deve nos deixar ainda no sentido mais alerta, ou mais alegre, mais felizes. Porque nós vivemos dias difíceis, pelo menos na nossa nação. Os momentos são muito difíceis. Quando eu cheguei, o irmão Claudomir estava orando, e ele estava orando pela nação. Devemos continuar fazendo isso. Inclusive, meus irmãos, às vezes é comum em rede social as pessoas estarem fazendo chacota com isso. Eu não sei, meus irmãos, como é que uma pessoa esclarecida, independente do credo religioso, consegue fazer chacota com o que está acontecendo nos últimos anos no nosso país. O que há de sofrimento de pessoas por causa disso.
quanto desemprego há por causa disso, quantas faltas de esperança há por causa disso. Então não brinque com isso, ore por isso. É o que a Bíblia nos manda fazer, orar pelos nossos governantes, para que o povo tenha vida mansa e tranquila. Mas os dias não estão só difíceis no sentido político, pelo menos para o nosso país. Estava conversando com alguns irmãos antes do culto começar. Hoje à tarde, 2h30, estava me arrumando, fui para um evento no centro de recuperação dos menores infratores, sobre o Dia das Mães. E eu estava me arrumando e eu ouvi pensei que fosse fogos ou bomba. Ou o dia de São João. Eu falei, mas estamos em junho ainda. E era um tiroteio. A cerca de 30 metros da nossa casa. Eu acho que uns 10 tiros no mínimo. E aí depois de algum tempo, a gente foi lá na frente olhar. Assim, eu botei só a ponta da venta de fora. E comecei a me informar. Essas situações da nossa cidade, Chega um carro ou de moto. Saiu 3 pessoas com revólver. Pau, 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 pau. Coisa de faroeste. Eu estava conversando até com a Vânia, inclusive, estou pedindo oração. A gente não sabe o que faça. A vontade que a gente tem de se mudar, é sair, mas ir para onde? Vivemos dias difíceis no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que está acontecendo no mundo, isso deveria nos encher de esperança. Eu não sei, meu irmão, se você é, assim como eu, observador ou de estar atento ao que está acontecendo no mundo. Olhando o que está acontecendo como preparação de terreno para a entrada desse homem chamado homem da iniquidade aqui, o abominável da desolação. Se você está atento a isso, essa semana, eu quero dar 2 exemplos. Essa semana, se não me engano, segunda, terça-feira, estava assistindo o noticiário e o presidente americano estava visitando a Arábia Saudita, se não me engano, e o repórter que estava cobrindo a situação falou assim: depois da Arábia Saudita, ele vai para Israel. Agora pasmem. Tentar fechar um acordo de paz histórico. Eu não creio que um presidente dos Estados Unidos seja o anticristo. Mas por que eu estou citando isso? Porque o primeiro evento que esse homem vai fazer no mundo, assim no sentido global, vai ser um acordo de paz com os judeus e possivelmente com os palestinos. Ele vai fazer isso. Possivelmente o povo de Deus não estará mais aqui, mas ele vai fazer isso. Mas eu estou citando esse exemplo porque a gente deve estar antenado no mundo, no que está acontecendo, não só numa visão micro, mas numa visão macro no mundo. O segundo exemplo, esse também, eu não estou dizendo ou afirmando coisa alguma, não quero formar perspectiva falsa em ninguém, mas coisas que eu acho curiosa. Eu pessoalmente acredito, acho, que o anticristo possivelmente virá de um país europeu. Vocês sabem o nome do presidente francês que foi eleito há 2, 3 semanas atrás? Vocês sabem o nome dele? Como é o nome dele? Emmanuel alguma coisa. O que significa Emmanuel? O quê? Deus conosco. Eu não sei se em francês o significado é o mesmo. Mas coisas que eu acho curiosa. Vocês olharam como aquele presidente francês é jovem. E o acordo que ele viajou para fazer, não sei se conseguiu fazer com Angela Merkel, né? Merkel. Era mais ou menos para fechar um acordo econômico unificado para a Europa. É uma coisa que vai acontecer no governo também do anticristo. Mas, meus irmãos, estou citando esses 2 exemplos. Que é bem possível que a nossa geração
possa ser a geração abençoada, contemplada com a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu não estou afirmando isso, mas eu sonho com isso. Eu desejo isso, que Cristo volte. E eu já casei, ele pode voltar a qualquer momento. Mas, irmãos, quando eu cito esses dois exemplos, até mesmo para suscitar a curiosidade de vocês, e quando nós voltamos a olhar para o texto e pincelamos algumas coisas sobre os sinais que precederão a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda para reinar, para pisar na terra, para governar este mundo. Imagine só, se esses sinais precedem a vinda de Cristo para pisar na terra, e a gente já percebe tantos sinais desses já estarem acontecendo no nosso mundo, você imagine para a volta de Cristo. Vamos olhar alguns sinais que eu pessoalmente vejo já assim com uma atuação muito forte entre nós, nos nossos dias. O primeiro deles, irmãos, e o capítulo 24 de Mateus repete muito essa frase. Quando Jesus é perguntado pelos discípulos sobre quando que acontecerá a vinda dele e os sinais que acontecerão, o que ele diz para os discípulos? Cuidado, que ninguém vos engane. E a partir daí, então, no versículo 4, Jesus fala sobre o engano. Versículo 5, mais uma vez, ele reforça: e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, versículo 11, e enganarão a muitos. Então, uma das primeiras coisas que terá no mundo durante esse período da tribulação, que é pós-volta de Jesus entre nuvens, é engano. Muita enganação. E quando eu falo de engano, eu não estou me referindo, ou Jesus não está se referindo, o engano no sentido de você comprar e não pagar, ou eu comprar e não pagar. O engano que Jesus está se referindo aqui é de pessoas em nome dele enganando outras pessoas. Primeiro no versículo 4 ele diz: vede que ninguém vos engane. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, a ênfase sobre engano. Eu não quero falar sobre sinais, sobre como guerras, rumores de guerras, terremotos, não quero falar sobre isso. Um outro ponto interessante, no meu julgamento, é o surgimento de muitos falsos profetas. Às vezes, alguns de nós não entendemos que algumas coisas sempre existiram no planeta, desde que o homem pecou. Às vezes, quando a gente está estudando a Bíblia com pessoas, e a gente, por exemplo, cita que lá nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, né, havia muito homossexualismo. E aí é comum as pessoas perguntarem assim, mas pastor, naquele tempo, já tinha isso? Sim, já tinha. Sempre teve. Como também sempre teve falsos profetas, sempre teve. O ponto salientado por Jesus Cristo é muitos falsos profetas. O surgimento de muitos falsos profetas, acredite, durante o período da tribulação, falsos cristos e o surgimento, o levantamento de muitos falsos profetas com o intuito
de enganar pessoas. Meus irmãos, por que eu estou salientando isso? Porque com o advento de teologia como a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo, infelizmente, entre aspas, a igreja, ou a pseudo-igreja, é que parece estar preparando esse terreno para a entrada do anticristo. Não são os incrédulos, no sentido técnico da palavra, não são os ímpios, não é o mundo que está fomentando, que está sendo seduzido por sinais e prodígios. É o mundo gospel. É o mundo gospel. Esses dias eu estava descendo aquela ladeira, pequena ladeira ali da Isaura Parente, indo sentido centro. Depois daqui do Sabor, tem uma igreja, um prédio de uma igreja, acho que é novo. Eu não consegui decorar o nome, mas é cômico, é engraçado o nome. Esses nomes loucos. Mas a ênfase é sinais e prodígios. Parece-me, meus irmãos, eu digo isso há mais ou menos 10 anos, eu venho dizendo isso. Parece-me que a pseudo-igreja está preparando esse momento, esse mundo, a cabeça das pessoas, para quando chegar o anticristo, fazendo sinais e prodígios. O capítulo 24 de Mateus diz que ele vai fazer sinais e prodígios do anticristo, que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos de Deus. Fazendo com que as pessoas, quando pensem em Deus, sinais e prodígios, sinais e prodígios, sinais e prodígios. Mas essas pessoas salientam isso hoje com o intuito de enganar pessoas, de ludibriar pessoas. E quando chegar a tribulação, o anticristo e seus emissários farão isso com o intuito também de enganar pessoas, não como esses charlatões de hoje fazem, mas para essas pessoas olharem para o anticristo e crerem que ele é o Cristo, que ele é o Messias, e perderem a sua preciosa alma. Falsos profetas, meus irmãos, é uma coisa que a igreja tem falado demais. Ainda ontem, é uma coisa que parece assim, virou febre. Fui visitar algumas famílias lá no Recanto dos Buritis, pessoas que a gente acredita que não vai nem na igreja. E a gente começa a conversar com essas pessoas, elas estão sofrendo, elas estão passando por todos os tipos de dificuldades financeiras que você possa imaginar. Mas quando a gente senta com elas, uma das primeiras frases que a gente ouve é: Deus me revelou. Porque as igrejas não sabem falar de outra coisa que não seja Deus me revelou. Irmãos, se não fossem as Escrituras, eu diria que Deus não falava comigo. Porque eu não ando tendo essas revelações. No sentido da Bíblia. Iluminações das mais fortes que eu já recebi há uns 16 anos atrás. Eu estava preparando a viagem, estava muito calor, aquele tempo para chover. O lugar onde eu estava não era confortável. A lâmpada, daquelas que atraía mosquito, besouro caindo na minha cabeça, calor. E eu comecei a me irritar. E eu baixei a cabeça e comecei a orar. E minha oração era mais assim, de reclamação, dizendo: Senhor, eu não tenho um lugar, eu falar, decente, para me concentrar, para preparar uma mensagem. E aí, irmãos, Deus me revelou um versículo da palavra. Aquele versículo que Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, pode vir. Mas o Filho do Homem não tem um lugar onde reclinar
a cabeça. E eu estava com a cabeça reclinada sobre a mesa. Deus me revelou que eu tinha já um lugar para reclinar a cabeça. Está tudo bem. E mesmo que não tivesse. Mas você não vê as pessoas falando sobre Deus, sobre, né, como o irmão Aleph orou, pedindo para Deus força para enfrentar a tribulação, enfrentar as lutas. Mas não. É a ênfase dos falsos profetas em profecia. Profecia. E a igreja fomentando isso. A igreja alimentando isso. A igreja parece que está preparando o terreno para a entrada do anticristo. Enfatizando sinais. Irmãos, nós olhamos aqui o texto e vemos, além do engano, além dos falsos profetas, nós vemos coisas que irão acontecer nos últimos tempos, nessa semana. Como no versículo 9 dizendo: então, sereis atribulados e vos matarão. A gente não vê essa igreja que tanto fala de profecia, falar sobre essa profecia. Que nesse período, dessa última semana de anos, o povo de Deus vai ser perseguido e assassinado. A gente não vê. Aqui também nós vemos o texto dizendo, falando de guerras e de rumores de guerras. Embora aqui nos nossos dias nós ouvimos muito noticiários sobre guerras, rumores de guerras, país, né, com guerra, em guerra civil. Mas esses sinais aqui, meus irmãos, para você poder entendê-los de uma maneira mais ampla, abra Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, quando aparece lá aquela visão dos 4 cavaleiros. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, preto, né? E por último o amarelo. Perceba que o texto começa aqui, Jesus falando, cuidado que ninguém vos engane. E lá em Apocalipse, capítulo 6, o primeiro cavalo que aparece é branco. E possivelmente ali é um simbolismo para nos mostrar que quando esse cavaleiro chegar, o anticristo, ele vai trazer uma proposta de paz. Aquilo que eu falei sobre o presidente americano. Mas em seguida virá o quê? Guerra. Ou guerras. É isso que Mateus está dizendo. Mateus é o mini Apocalipse. Mateus 24 é o embrião de Apocalipse. Então, meus irmãos, se esses sinais apontam para a segunda vinda de Cristo, para pisar na terra, e possivelmente ela vai acontecer no mínimo 7 anos depois do arrebatamento do povo de Deus, a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para a esperança da volta de Jesus. Lembrar promessas como Jesus faz e fez em João 14. Eu estou indo preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar. É bem possível, meus irmãos, e vivemos dias muito próximos à volta do nosso Senhor. A volta de Cristo. Para a gente concluir, deixa eu lhe fazer 2 perguntas. Você que é um crente em Jesus Cristo, a sua vida, ou a realidade da sua vida, está ajustada para a volta de Jesus, no sentido de que os dias são difíceis, sim. Os momentos são difíceis, sim. Mas com a volta de Cristo, tudo vai se resolver. Você consegue entender que a nossa vida aqui, a nossa passagem aqui, mesmo que Cristo não volte na nossa geração, nós somos só peregrinos. Mas se Cristo voltar, seremos peregrinos, mas no sentido de que a gente tem que estar com os olhos, irmãos, com a mente
com essa esperança de que esse mundo aqui, gente, eu não tenho que viver em função dele. Eu não tenho que achar que a vida é só isso aqui. Ou trabalhar achando que a vida é só isso aqui. Me preocupar, achar que a vida é só isso aqui. Cristo está para voltar, meus irmãos. E a segunda pergunta que eu quero fazer é que pode ter alguém aqui que não esteja preparado para a volta de Jesus. E um dos sinais, indícios de que você não está preparado para a volta de Jesus, não é que você hoje não pecou, não é esse sinal. É o seu coração. Quando eu falo da volta de Jesus, isso lhe dá medo ou alegria? Se lhe der medo, é porque você não está preparado. E você precisa se preparar para a volta de Jesus. Entregando a sua vida para Jesus. Recebendo Ele como teu Senhor e Salvador. Crendo nele como, inclusive, esse Salvador que virá e te tirará daqui. Os dias que antecederão esse momento mais terrível da história da humanidade, como o próprio Evangelho de Mateus diz. Então, se prepare. Tome essa decisão que você precisa tomar de entregar a sua vida para Jesus. Crer nele e descansar. Porque na sua volta, Ele vai tirar todos aqueles que tomaram essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Jesus vai voltar, meus irmãos. E eu espero que a nossa geração seja a geração contemplada com com essa bênção. Que seja a nossa geração. Amém? Vamos orar e depois da oração nosso culto estará encerrado. Nosso Deus, a tua volta, meu Senhor, como diz a tua palavra, é a nossa esperança. É ela, meu Senhor, que nos dá força para vivermos. É ela, Senhor, que nos faz assim, nos mantermos às vezes até alegres quando pensamos, meu Deus, que a tua volta para nos buscar pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, aqui. Então, meu Pai, eu te peço que o Senhor possa manter viva essa esperança no nosso coração. Que a gente possa, meu Senhor, estar atento, não com medo de não ir para o céu com o Senhor, mas atento no sentido de que a nossa vida possa estar, Senhor, voltada para a tua volta, que nós possamos viver a nossa vida aqui, nessa realidade de que o Senhor pode voltar a qualquer momento, e que a gente possa, meu Senhor, viver a vida pensando em outras pessoas, que possamos levar conosco outras pessoas, pregando o Evangelho para elas, que nós possamos também, Senhor, buscar uma vida santa, porque na volta do nosso Senhor nós possamos receber muitos galardões no céu. Nos ajuda, meu Deus, a vivermos uma vida que demonstre a esperança da volta do Senhor. Que isso seja, meu Senhor, essa realidade para nós. Também te peço que hoje à noite, se tiver pessoas aqui, Senhor, que precisam tomar essa decisão de entregar as suas vidas a Jesus, que teu Espírito possa convencer ou ter convencido. E que o Senhor Jesus tenha se revelado a essas pessoas. E pela fé elas tenham crido no que o Senhor fez na cruz por nós. Recebido a tua salvação. E descansem na tua promessa de que o Senhor irá nos buscar. E nos livrará de todo esse sofrimento. Abençoamos-nos, Senhor. Nos dá uma noite abençoada. Em nome de Cristo Jesus. Amém.